Fala, galerinha do primeiro ano, não se esqueçam de se inscrever no meu canal do YouTube, ativa o sininho e dá um like, ok? Gente, voltando aqui, vamos lá. Terceiro capítulo, vamos falar sobre Karl Marx. Tenho certeza que vocês assistiram o filminho, ou ainda não deu tempo, não sei, então assistam o filme, tudo bem? Então vamos lá. Quem foi esse cara? Quem foi Karl Marx? Deixa eu ajeitar aqui minha postura. Enfim, quem foi esse cara? Quem foi o Karl Marx, né? Então, ele teve uma vida muito conturbada nessa produção intelectual. Vocês vão ver no filme, ou se já viram, não sei, vão ver no filme, né? Então, esse cara se casou com a Jenny. A Jenny, uma super mulher. Percebam no filme que ela tem uma contribuição vasta sobre os pensamentos de Karl Marx, sobre a intelectualidade de Karl Marx. Então, é uma mulher intelectual muito massa e que eles passaram vários desafios financeiros. Né? Até porque o que Karl Marx, o que a gente vai ver que Karl Marx escrevia, né, não era de apoio da galera que era dona das indústrias, né? Então a gente vai ver isso. Então ele se casou-se com Jenny, foi morar em Paris e conheceu lá em Paris o Engels, o Friedrich Engels, o seu melhor amigo, né? E as principais obras que Karl Marx construiu, foi a Ideologia Alemã, o Manifesto do Partido Comunista, né? E dessa forma, falando sobre um dos conteúdos que Karl Marx mais fala é sobre a relação de trabalho entre proletariado e entre burgueses. Proletariado são os trabalhadores que detêm a força, né? Que detêm essa força de trabalho, né? A força, ou seja, o trabalhador ele vende a sua energia, a sua força para manusear e para fazer o que os burgueses, que são os donos das indústrias, que chamados de donos de meios de produção, contratam, né, esses trabalhadores para manusearem as máquinas, né? Então, ele vai falar sobre essas relações econômicas e o quanto que essa relação econômica, ela, digamos assim, ela é uma relação de exploração, né? De exploração econômica. Então, Karl Marx vem para trazer isso. Sobre as reflexões teóricas de Karl Marx, né? Um dos principais caras que contribuiu para o pensamento de Karl Marx foi Hegel. E assim, gente, falando em contribuição e falando em referência, a gente tem as referências que são referências que a gente pauta o nosso pensamento, mas tem referência também que a gente lê e diz assim, olha, ok, o seu pensamento é muito importante, mas eu acho que essas questões é um pouco mais além, entendeu? Então, Karl Marx vem fazendo isso com esses pensamentos, né? Com esses pensadores. Ele começa a estudar esses pensadores para dizer que as relações econômicas são para além dessas reflexões que esses pensadores trazem. O primeiro pensador que no livro de vocês traz é Hegel. Hegel foi a primeira referência teórica de Karl Marx, segundo o livro de vocês, tudo bem? Então, Hegel foi um pensador que influenciou Marx, onde o seu estudo gerava entre história, movimento e dialética. O que é dialética, gente? Vai aparecer muito isso no livro de vocês. Gente, dialética é como se fosse movimentos contrários, é como se fosse uma força contrária. A vida é dialética, então a vida tem sentidos contrários, então surge nesse sentido. Então esse conceito é nesse sentido, dessas contradições que envolvem. Karl Marx ele não vai na linha do darwinismo, né? Dessa evolução social, dessa linha, né? Imagine aqui uma linha, que a vida é uma linha tênue onde você vai para frente. Então, Karl Marx não. Karl Marx é um sujeito muito baseado na história e ele vai eliminando essa concepção de que a vida é uma evolução, no sentido de que a gente vai vivendo e vai, como é que eu posso dizer? Vai vivenciando e vai se construindo, que a história, a cada vez que ela passa, cada vez que os anos passam, os anos vão ficando só melhores, entendeu? Então, para Karl Marx, não. Para Karl Marx, a vida, a história, ela é dialética, ela tem as suas contradições
Então, ela não é uma evolução constante de que só vão acontecendo coisas boas e a gente só vai evoluindo, evoluindo, evoluindo. No entanto, que a gente, em pleno século XXI, em pleno 2020, a gente nós temos, por exemplo, vários massacres e vários problemas de guerras civis e temos várias situações de preconceito e tal. Então, em pleno século XXI, com plena tecnologia, a gente tem essas contradições, né, de evolução do que é evoluído. Então, dialética nesse conceito. Marx sempre lia autores que falavam sobre a crítica ao modelo econômico, o modelo capitalista, né? Então, ele sempre leu autores que falavam sobre isso. Quais eram esses autores? Saint-Simon, que estudava que as condições sociais seriam mudadas pela ciência, né? Então, Saint-Simon, ele tinha esse pensamento de que todas as questões sociais seriam modificadas pela ciência. Robert Owen, que propôs o corporativismo e a vida comunitária. Fourier, que criticava o capitalismo e propôs a vida a vida comunitária. E aí Karl Marx, né, a partir desses pensadores, foi formulando que a crítica ao capitalismo seria feita quando o proletariado tomasse consciência e fizesse a luta de classe. Gente, o que é a luta de classe? É a luta entre as classes. Quem são as classes para Karl Marx? O proletariado e a burguesia. São duas classes, que é a classe dominante e a classe dominada. No caso, o proletariado, que são os trabalhadores, né, que operam nas fábricas, e a burguesia, que é a classe dominante, que detém todo o maquinário e toda a indústria, né, e detém também o poder econômico, digamos assim, ok? Então, a gente continua para a próxima aula com o Karl Marx. Como eu já falei, a gente vai demorar um pouquinho mais, porque Karl Marx ele tem vários conceitos. E a gente também vai ficar alternando, né, entre lives e vídeos, né, e videoaula. Então, a gente vai ficar alternando nesse movimento e nessas formas de dar aula, ok? Só que eu vou avisar também, né, na agenda, tudo direitinho, tudo com antecedência no horário da aula, que é a aula de vocês. Então, um beijo para todos e todas vocês. Fiquem bem, não furem a quarentena, que é muito importante. Saiam para fazer coisas que são importantes, entendeu? Se forem para sair, então não furem a quarentena, que vai dar tudo certo, entendeu? Um super beijo e até a próxima.